Olá, meus amigos, sejam abençoados em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Olha, daqui a pouquinho eu queria que você prestasse bastante atenção, porque nós temos um recadinho de Deus para você sobre como você pode enfrentar os seus problemas diários através da fé. Como você pode aplicar essa força que há dentro de você, que se chama fé, para neutralizar todos os ataques do diabo. Veja só, minha amiga, meu amigo, você tem um problema. Você tem fé. Você crê. Você tem certeza de que Deus é contigo. Você tem certeza de que você é uma pessoa de Deus. Mas, quando chegam os problemas, normalmente, a pessoa se abate. A pessoa fica caída, prostrada, desanimada. Porque parece que os problemas são mais potentes, mais poderosos do que a fé que há dentro de você. Então, há aquele conflito, aquela tristeza, e às vezes até frustração por conta daquela situação. Porque você quer uma solução rápida, você quer uma solução imediata, né? Você está com um problema e você quer a solução imediata. Isso é o natural do ser humano. Todos nós queremos soluções rápidas diante dos nossos problemas, não é verdade? Isso é um fato. Aí é que está a grande força da fé, poder da fé. E veja como Jesus nos ensina, como Jesus mostra como nós devemos agir mediante os problemas que enfrentamos. Olha só, quando o diabo apareceu para ele lá no deserto e disse: se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães, o diabo sabia que Jesus poderia fazer isso. O diabo sabia perfeitamente que Jesus poderia transformar as pedras em pães. E o que o diabo mais queria era que Jesus aceitasse aquele desafio dele, que é o que o diabo quer, que nós aceitemos os desafios e venhamos atender às provocações dele, porque ele procura apresentar os problemas e, ao mesmo tempo, facilidades, para que nós venhamos atender aquelas facilidades. Consequentemente, nós vamos perder, porque nós estamos apelando para as facilidades. Ora, o que Jesus respondeu? Jesus disse: está escrito, nem só de pão o homem viverá. Quer dizer, ao invés de Jesus aceitar aquela palavra diabólica, ao invés dele aceitar aquela sugestão facilitada que o diabo apresentou, Jesus apelou para a palavra de Deus. Ele disse: está escrito, não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então você verifica, minha amiga, meu amigo, que mediante uma necessidade, mediante um problema urgente, porque Jesus estava com fome, 40 dias e 40 noites, sem comer nada, ele estava faminto. Então, era o momento ideal dele fazer aquelas pedras se transformarem em pães e resolver aquele problema de fome naquele momento. Como é o momento ideal para nós resolvermos um problema grave procurando as facilidades. E que não é sempre, ou melhor, normalmente não é aquilo, a vontade de Deus para nós. Não é o momento da fé, não é o que a fé exige. Porque a fé apela para aquilo que está escrito. Aquilo que está escrito é aquilo que está determinado. Tudo que está escrito, tudo que Deus falou na sua palavra,
na Escritura Sagrada, está determinado. Quer dizer, chova, faça sol, vai acontecer. E quem crê, persevera nessa palavra. Quem crê, quem acredita nessa palavra, se apoia nela e espera. Foi o que Jesus fez. Jesus disse, está escrito, não só de pão o homem viverá. Quer dizer, ele rebateu as dúvidas que o diabo tentou colocar nele, ele rebateu aquele desafio, aquela provocação satânica, ele rebateu com o que está escrito. E se você, se eu, se cada um de nós, que é da fé, que crê no poder de Deus, que crê na palavra de Deus, no momento em que o diabo, através de pessoas, às vezes pessoas até amigas, pessoas até parentes, entes queridos, que trazem uma sugestão, uma provocação para que venhamos colocar nossa fé em prova, nós temos que apelar para a palavra, para o que está escrito. Foi o que Jesus fez. Está escrito. Está escrito. 3 vezes o diabo tentou. 3 vezes Jesus repreendeu aquela provocação, aquelas provocações, com a palavra está escrito. Agora, eu pergunto, que é a pergunta que a gente faz, né? Por que que Deus, na pessoa do Espírito Santo, levou Jesus até o deserto para ser tentado pelo diabo? Por quê, hein? Porque o próprio Espírito Santo sabia quem era Jesus. Ele sabia que Jesus iria passar pela prova, que ele iria ser aprovado. Mas por que ele provou a si mesmo? Sabe por quê, minha amiga, meu amigo? Porque ele, o próprio Deus, queria, através do seu Filho, dar um ensinamento, deixar um ensinamento para nós, para que nós pudéssemos fazer desse ensinamento um modelo de ação, de atitude, de reação, mediante as provas, mediante as provocações que nós somos assolados a cada dia. A cada momento há uma provocação de uma pessoa. Ah, se você é filha de Deus, se você é de Deus mesmo, faça isso. Se você é de Deus, faça aquilo. Ah, se Deus existisse, aconteceria isso. Você tem fé em Deus? Então manda fazer essas coisas. Aconteça isso com você, aconteça aquilo com aquela pessoa, faça alguma coisa aí. Quer dizer, provocações e mais provocações. O diabo usa pessoas, ele não vai aparecer de forma física para ninguém, mas ele usa pessoas para que, através destas pessoas, o cristão, a pessoa fiel a Deus, venha a ser provocada. E muitas das vezes a pessoa acaba caindo. Por exemplo, eu me lembro de pessoas que diziam assim, fulano, vamos comigo naquela balada, não tem nada demais, você vai se divertir um pouco, afinal de contas, você é crente, você é de Deus, etc. Mas será que Deus proíbe você se divertir um pouco? Olha só a provocação. Será que Deus proíbe você chegar numa festa? Jesus também foi numa festa de casamento. Quer dizer, o diabo usa esses argumentos para provocar a fé das pessoas, para que elas venham cair em tentação, para que elas venham aceitar aquela provocação e então elas caírem. Porque se você aceita a provocação do diabo, com certeza você vai cair em tentação. Não tenho dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida que é assim que acontece. Todas as vezes que o diabo apresenta uma provocação, uma tentação, é óbvio que se a pessoa aceita aquele desafio, aceita aquela provocação, ela vai perder. Ela vai cair, depois vai ficar amargurada, frustrada, porque ela tomou uma atitude que não era uma atitude de fé. Muito bem. Então, a razão do porquê o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, você já sabe.
é para deixar um exemplo de fé, um exemplo de reação da fé. Jesus nos ensina que a fé é inteligente. A fé não tem nada de emoção, a fé tem a ver com a inteligência. Você usa a razão, você usa o que está escrito, o que está prometido, o que está determinado. Você usa o que está escrito e cita, menciona o que está escrito para aquela provocação e, obviamente, você vai vencer. Mas a outra pergunta que é interessante. O diabo falou para Jesus assim: se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Quer dizer, o diabo sabia, o diabo sabe que o Filho de Deus tem poder, tem autoridade para transformar pedras em pães. Ele tem autoridade. Você sabia disso? Jesus tinha autoridade para transformar as pedras em pães porque ele era o Filho de Deus. Ora, quem é filho de Deus tem também autoridade para transformar as pedras em pães, transformar as dificuldades em oportunidades, transformar as situações antagônicas, as situações críticas, em situações que vão trazer benefícios para você. Ora, você verifica, minha amiga, meu amigo, que quando o filho, por exemplo, de um dono de um supermercado, quando o filho entra no supermercado, eu pergunto, quem é que tem autoridade, quem é que vai ousar impedir daquele filho chegar e pegar alguma coisa na prateleira? Porque ele é o filho do dono. O filho do dono tem autoridade sobre todos os empregados. Ele tem autoridade para chegar ali e pegar qualquer coisa e comer, pegar um picolé e chupar e tal. Não é verdade? O filho do dono de uma grande empresa tem autoridade para entrar na empresa a qualquer hora do dia, da noite. Não precisa pedir licença, não precisa marcar entrevista, nada disso. Ele vai entrando. As portas estão abertas para ele porque ele é o filho do dono. Ora, imagine o filho de Deus. Você é filha ou filho de Deus? Então, você tem autoridade nesse mundo para fazer aquilo que Jesus faria se estivesse no seu lugar. Aliás, nós temos autoridade para fazer neste mundo o que Jesus faria se estivesse no nosso lugar. Você verifica que essa autoridade já havia no início da humanidade. Quando Deus criou Adão e Eva, a última coisa que ele fez foi lhes dar alma e espírito. Nós ensinamos isso essa semana passada. E depois que Deus fez o homem e a mulher, o que ele fez? Ele lhes deu domínio sobre todas as coisas aqui na terra. Então o homem nasceu, ou foi gerado por Deus, com autoridade, com domínio sobre todas as coisas. Porém, quando ele caiu em tentação, então ele perdeu essa autoridade. Ele passou essa autoridade para o diabo, e o diabo começou a mandar aqui nesse mundo. Mas quando Jesus veio, ele resgatou a autoridade daqueles que nele creem, daqueles que são filhos verdadeiramente de Deus, aqueles que são lavados no sangue de Jesus e permanecem fiéis ao Senhor. É claro que a pessoa, às vezes, ela crê em Jesus, ela acredita em Jesus, ela lê a Bíblia, ela conhece a palavra de Deus muito bem, porém, se ela vive no pecado, se ela vive na mentira, então ela é uma pessoa que não tem nada a ver com o reino de Deus. Ela não tem nenhuma filiação com o Pai. Porque quem é filho de Deus, quem é filha de Deus, vive de acordo com o seu Pai. Vive em comunhão com o Pai, em obediência ao Pai, em respeito ao Pai, em adoração permanente ao Pai. Então essas coisas são fundamentais para que nós
nós, os filhos de Deus, venhamos assumir a nossa autoridade nesse mundo. Porque você, por exemplo, tem fé, mas a sua fé não funciona por causa do pecado. O pecado traz dúvida. E a dúvida engessa a fé. Essa é a realidade. Você tem fé em Jesus, você lê a Bíblia, você conhece a Bíblia, mas porque você vive no pecado, a sua fé se torna engessada. Aí não há poder nenhum para você transformar as pedras em pães. Porque você está sob o jugo do pecado, você é escravo do pecado. Mas, se você é uma pessoa que vive com a consciência limpa, se você vive uma vida limpa com Deus, uma comunhão com Ele, então, minha amiga, você é filha, você é filho, e tem então a autoridade de Deus para executar a obra que Ele faria se estivesse no seu lugar. Entenderam? Então você precisava saber disso, porque como filha, como filho de Deus, você tem autoridade. O diabo reconhece isso, o diabo sabe disso. Mas se você está no pecado, então o pecado traz dúvida. E a dúvida engessa, impede a ação da fé. E aí você perde. Aí todos perdemos. Mas que a autoridade para com os filhos de Deus transformarem as pedras em pães, isso eu não tenho a menor dúvida. E Jesus não falou só isso, ele disse, tudo é possível. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e maiores fará. Ele disse, se tiverdes fé como um grão de mostarda, podereis remover essa montanha para o mar. Ora, Jesus não poderia estar exagerando? Então, minha amiga, meu amigo, há coisas magníficas, maravilhosas que Deus quer fazer através dos seus filhos aqui na terra, mas depende deles, depende da comunhão com eles, depende da sua vida íntegra diante de Deus. Aí acontecem os milagres. Vamos então agora falar com Deus em favor das pessoas que estão vivendo no erro, vivendo no pecado, vivendo e querem se libertar. Você quer se libertar dessa vida cruel que você está vivendo, dessa vida errada, essa vida que você tem dado vantagens para o diabo? Então vamos orar agora. Coloque a mão no seu rádio receptor ou no seu televisor. Vamos então entrar na presença de Deus. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento. E o fazemos na certeza, na convicção. Pelo menos eu tenho essa certeza que o Senhor me ouve, que o Senhor está atento às minhas palavras. E eu não venho, meu Pai, te pedir por mim, nem pela minha família. Neste momento eu venho te pedir em favor dessa pessoa que me ouve e que está perdida. Está desorientada, está caída, prostrada, desanimada da fé. E isso tudo por conta das suas atitudes erradas, dos seus pecados, das suas injustiças, das suas mentiras, das suas prostituições, dos seus adultérios, da sua vida contrária àquilo que ela crê. Ela crê na verdade, mas tem vivido na mentira. Ela crê na santidade, mas tem vivido na promiscuidade. Ela crê em Ti, meu Pai, mas tem obedecido o diabo. Então, eu penso que o Senhor tenha compaixão e misericórdia dessa criatura. Ela me ouve neste momento e eu penso que está em lágrimas, chorando, porque parece que a palavra veio ao encontro àquilo que ela está vivendo. Vem exatamente ao encontro da sua necessidade.
Espírito Santo, o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, nem dos inimigos, nem dos perversos. O Senhor tem prazer, quanto mais de uma pessoa caída, que um dia teve a alegria do teu espírito e hoje está aí vivendo na tristeza. Então eu quero te pedir, suplicar, pelo amor do teu nome, em favor dessa criatura, para levantá-la, erguê-la, para que esse espírito do pecado, esse espírito da imundície, seja arrancado, seja expelido, e ela venha a ser livre agora. O coração dela venha a ser livre desse espírito de amarguras, desse espírito de tristeza, de angústias. Ó poderoso de Israel, penetra o teu poder desde o alto da cabeça até a planta dos pés, faça limpá-la perfeitamente, arrancar tudo que não presta, trazer a força, meu Deus, a fé, o poder teu, para que ela venha reverter essa situação, que ela venha transformar suas pedras em pães, para que então ela possa estar saudável, forte, robusta, para enfrentar os próximos desafios. Meu Pai, eu te peço pela tua igreja, eu te peço pelo teu povo, eu te peço pelos teus servos, eu te peço eu não te peço apenas pelos servos, meus companheiros da Universal, mas eu te peço por todos os teus servos, todos aqueles que estão vivendo uma vida contrária à tua palavra e querem se libertar. São pessoas sinceras, mas que por uma razão ou por outra caíram na trampa do diabo, aceitaram a provocação do diabo e estão aí prostrados. Então, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, manda os teus anjos poderosos abraçarem essas criaturas caídas, levantarem-nas agora, nesse instante, para que uma vez erguidas, meu Senhor, elas venham embanhar a espada da fé. Sim, meu Senhor, para lutar contra o inferno e vencer e trazer glórias para ti. Ó poderoso de Israel, eu te peço por toda a tua igreja, por todo o teu povo, por todos os nossos respectivos familiares, que haja salvação, que haja libertação, que haja vida agora, nesse momento, a partir desse instante em que essa criatura ouve esta oração e participa dela e concorda com ela, então ela vem a ser literalmente livre, para a glória, louvor e honra do teu santo nome. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, você já deve ter ouvido muito falar no Armagedon, não é verdade? E o mundo aguarda esse dia. Todo mundo sabe que um dia vai acontecer o Armagedon. E lá em Israel existe um vale enorme que, segundo os religiosos, segundo as pessoas, esse lugar vai ser o lugar da batalha final entre o bem e o mal. E, obviamente, muitas pessoas pouco têm de conhecimento profundo a respeito desse assunto. Se você quiser saber, você pode ler lá em Apocalipse, fala, a única vez que fala no Armagedon, que é um lugar onde haverá a batalha final entre o bem e o mal, esse lugar
você pode encontrar lá em Apocalipse, capítulo 16 e versículo 12, você vai encontrar a taça, a sexta taça da ira de Deus, que fala sobre o Armagedon. E nós estaremos falando sobre esse assunto nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui na João Dias 1800, em Santo Amaro, nesta quarta-feira, às 8 da noite. Nós estaremos tratando desse assunto, o Armagedon, para que você saiba, tenha consciência de que o Armagedon, na realidade, já começou. Nós vamos falar sobre isso na quarta-feira, às 8 da noite. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus.